Livro de Êxodo, capítulo de número 7, a partir do verso de número 1. Gostaria que encontrasse e colocasse de pé para prestar reverência à palavra santa de Deus, para a gente fazer a leitura. Vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo de número 5, os 5 primeiros versículos do capítulo. Êxodo, capítulo de número 7. Todos encontraram? Amém, igreja? Que diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Veja, Moisés, eu nomeei você como meu representante perante a Faraó, como se eu mesmo estivesse falando com ele, e o seu irmão Arão falará por você. Você falará a Arão tudo o que eu ordenar, e o seu irmão falará com o Faraó, para que deixe os israelitas saírem do Egito. Mas eu vou fazer com que Faraó resista em deixar o meu povo sair. Eu vou multiplicar os meus milagres no Egito com os meus sinais e com os meus poderes. Mesmo assim, o Faraó não vai ouvir. Então farei pesar a minha mão sobre o Egito e castigarei esta nação com grandes manifestações do meu juízo. Assim, eu tirarei todo o meu povo, o israelita, da terra do Egito. E os egípcios saberão de uma vez por toda que eu sou Adonai, quando eu mostrar o meu poder sobre o Egito e de lá tirar o meu povo Israel. Amém. Glória a Deus. É uma palavra muito conhecida, igreja, mas que nos ensina muito essa palavra, né? Primeiro libertador do povo, esse homem chamado Moisés, que quando Deus o chama para ser o seu representante, ele tinha 80 anos de idade, já era tempo de estar descansando. O seu irmão Arão era mais velho 2 anos, tinha 82 anos de idade. E Deus o prepara Moisés durante 40 anos. Só que a maneira que Deus nos prepara não é de acordo com a lógica humana. Porque Deus não prepara Moisés dentro de uma sala, professor ensinando. Deus, ele leva Moisés para um deserto, onde a única coisa que ele via era sequidão e ovelhas que ele pastava. E ali Deus o prepara no deserto durante 40 anos, para que ele sejasse o seu representante. E durante esses 40 anos que Deus o prepara ele, que Deus o molda, Deus faz Moisés esquecer tudo que ele tinha aprendido na ciência do Egito naquela época, que era a ciência mais sábia que tinha. Porque Moisés estava na sucessão de ser faraó, ele era o quarto para assumir, para ser o faraó. E Deus o tira, o leva, o prepara durante este período. E quando Deus se manifesta a ele, Deus ele manifesta de uma maneira que ele olha e observa. Quando Deus começa a queimar o fogo naquela sarça, mas o interessante é que não era que a sarça não queimava, é porque de dentro do fogo uma voz saía e brandava. E a primeira palavra que aquela voz fala com Moisés, ele disse: cuidado, porque onde você está, o lugar é santo. E onde existe a santidade, você tem que ser santo. Porque eu sou santo, Moisés. E eu te escolhi. Não foi alguém que apontou o dedo. Não foi alguém que direcionou. Não foi alguém que indicou Moisés.
Foi o próprio Deus que escolheu a Moisés e foi o próprio Deus que o capacitou para poder tirar o povo do Egito. E quando ele vê aquilo, ele fala desse jeito para Deus: quem sou eu para ir? Eu não sou ninguém, eu não tenho nenhuma capacidade de ir. Quem sou eu, Senhor, para que o Senhor aponte o dedo para mim e me escolhe? E Deus começa a dizer para ele: não se preocupe com o que você vai falar, da maneira que você vai se comportar, porque eu serei a sua boca diante de Faraó. Então Deus começa a encorajar ele a falar. E mesmo assim, ele não querendo assumir aquela responsabilidade, porque ele ia cuidar de pessoas de alma, ele ia cuidar de um povo que nada menos tinha 430 anos que estava sendo escravizado, tanto fisicamente como espiritualmente, como a sua mente. O povo não tinha mais esperança, o povo não sentia mais esperança, o povo era maltratado de dia, de noite, todos os dias era maltratado. Ele sabia que ele ia assumir uma grande responsabilidade, e poderia suas palavras, ao momento que o povo recebesse as palavras, poderia receber com alegria, mas ao mesmo tempo o povo poderia voltar acusando ele, dizendo: você com essas falsas promessas, Moisés, e nada acontece. E ali ele tenta de várias maneiras, ele indica até o seu irmão Arão, ele disse: Arão fala melhor do que eu não tenho capacidade de falar, eu não sou bom para dialogar. E Deus começa a dizer: quem criou o homem? Quem faz o surdo ouvir? Quem faz o mudo falar, Moisés? Não sou eu? Você está preocupado com o quê? Eu sou Deus, eu posso todas as coisas. Se eu te escolhi, porque eu vou te capacitar. Não precisa você se preocupar, mas que o seu coração esteja disposto a me servir. É que isso muito diz na nossa vida. Será que todos os dias da nossa vida, desde quando acordamos e dormimos, os nossos corações estão dispostos a servir a Deus? Os nossos corações estão dispostos a ouvir a voz de Deus e ser direcionados somente por Deus? A fazer somente a vontade de Deus? Porque Ele disse, o próprio Jesus disse: o vosso tesouro não é aqui, o vosso tesouro é lá. O vosso galardão não é aqui, o vosso galardão é lá. A vossa recompensa não vem daqui, a vossa recompensa vem de lá. Porque o nosso Salvador não foi levantado da terra, Ele desceu do céu. O nosso Salvador não vai voltar da terra, o nosso Salvador, Ele vai voltar do céu. Ele veio como um simples carpinteiro, carregando uma coroa de humilhação. Agora ele não volta assim, ele volta como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e sobre a sua cabeça uma coroa de glória. E a Bíblia diz que toda raça humana vai ter que se dobrar diante dele e confessar: somente o Senhor é Deus, somente o Senhor é Jesus e é Rei dos Reis, Senhor. Então ele sabia dessa responsabilidade. Não é que ele não queria, é que o fardo era muito grande para ele. Nada menos, segundo alguns cálculos, tinha mais de 5 a 6 milhões de pessoas. Mas Deus o encoraja, o capacita. Deus fala para ele: você está vendo esse fogo queimando nessa sarça aqui? Estou. Deus fala: a partir de agora o fogo não vai mais queimar na sarça, este fogo agora vai queimar dentro de você. O que Deus estava dizendo? A minha presença agora não vai ser manifestada na sarça ardente, Moisés. A minha presença, o meu espírito agora eu coloco dentro de você. Eu te capacito agora colocando o meu espírito dentro de você, te fortalecendo. Vai. E ele desce. Só que o interessante é que Deus não dá a chave para Moisés chegar lá no Egito e abrir o cadeado e falar: vocês estão livres. Deus diz: olha, você vai ter que pegar a chave na mão de Faraó, mas quando você chegar lá, Faraó não vai querer lhe dar a chave.
Você que vai ter que tomar a chave. E mesmo assim ele vai. Ele direciona. E quando ele entra, ele observa, ele vê a situação, ele vê o sofrimento do povo e reúne todo o povo e lança uma palavra e diz: olha, o Deus dos nossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me apareceu no seu monte e disse que através de mim ia libertar todos vocês. Ali foi uma alegria, foi um júbilo, foi uma festividade do povo, uma alegria, aquele povo se alegrava, porque há muito tempo não ouvia. O povo dizia: vamos ser libertos, vamos ser mais escravos. Então aquele vai, e aquele alvoroço corre todo o Egito. E aquele chega até os ouvidos de Faraó, e Faraó diz: o que é que esse povo está preguiçoso? Que alvoroço é esse aí? E é anunciado. Só que aquilo que era alegria se torna tristeza e choro. Se as palavras de Moisés foi trazer conforto para o povo, aí que as coisas apertou mais ainda. Muitas vezes acontece isso na nossa vida. Quando pensa que algo vai acontecer, aí aquilo trava. Para quê? Por que aquilo trava? É porque naquele momento que Deus prova a nossa confiança, a nossa fé nele, se a gente vai desistir, vai continuar ou vai retroceder para trás. A todo tempo somos provados. Para que a gente é provado? Para ser provado. O próprio Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, herdará o quê? A coroa da vida eterna, ou seja, o direito de viver eternamente ao lado de Cristo. Foi Cristo que disse. Perseverança, o que é perseverar? É você não desistir. Muitas vezes você perdendo a luta, perdendo, mas você continua, levanta e continua na frente. Isso que é perseverança. Como os nossos irmãos que vão candidatar. Às vezes você candidato ano no pé, você vai desistir. Cadê a sua perseverança? Cadê a sua confiança em Deus? Vai desistir na primeira? E se Deus já prometeu você na primeira? Ou se Deus já disse: olha, eu vou te dar na segunda, e você desiste? Cadê a perseverança? Cadê a confiança naquele que pode mudar o cenário de todas as coisas? Nós que somos cristãos, nós que acreditamos no Senhor que pode todas as coisas, um Deus que a gente não vê, mas a gente sente, Ele é real. Mas cadê a nossa confiança? E o alvoroço acaba, as coisas agora pioram. A alegria do povo agora se torna choro, tristeza. O povo agora começa a apontar para Moisés, dizendo: você é o culpado, com palavras falsas, com promessas falsas. Desde quando você chegou com essas palavras, em vez das coisas melhorar para a gente, as coisas só têm piorado. Moisés entra em desespero. Aquele homem até então que tinha tido uma conversa com Deus, tinha visto a manifestação de Deus, ele entra em desespero. Já pensou bem, se o líder entra em desespero, o que vai acontecer com os liderados? Se ele tenha medo, ele tem que passar o quê? A confiança, para que aqueles que estão lá confiem que ele tem a capacidade de liderar um povo. Moisés tinha que passar a confiança que ele teria capacidade de guiar aquele povo. Só que ele entra em desespero. Pastor Edilson, Moisés ele se afasta do povo e começa a orar a Deus e dizendo: eu não falei que eu não era capaz? Eu falei com o Senhor, mas o Senhor temou comigo. Eu não falei? Porque desde quando o Senhor chegou aqui, as palavras do Senhor não compram, as coisas só pioram. Sabe o que Deus falou com Moisés? Falou assim: Moisés, tudo está no controle das minhas mãos. Tudo está no controle das minhas mãos. Não se preocupe, não entre em desespero, porque tudo está no controle das minhas mãos. Vou usar no tempo meu e determinado. Não se preocupe, para que esse desespero? Não disse que ia te usar para libertar o povo? Nada fugiu do meu controle. Por que se entra em desespero? Sabe por que entramos em desespero? Porque somos humanos, somos falhos. Nós somos carne. É normal sentir. Quantas vezes Paulo sentiu dor?
Quantas vezes Paulo chega para Jesus dizendo, eu estou fraco, e Deus diz, é na tua fraqueza que o meu poder está aperfeiçoando em você. E quantas vezes Paulo disse, já não aguento ser mais atacado. Sabe o que é que Deus fala para Paulo? A minha graça na tua vida te basta. E quando as pessoas foi questionar dizendo, olha, ei Senhor, este Paulo não presta, ele não vale nada. Deus falou, para o mundo não vale, mas para mim é um varão valoroso que eu vou usar para fazer a minha vontade e fazer o meu querer. E Deus manifesta tudo, faz o seu poder, manifesta a sua glória. Tudo quanto é tipo de praga desce no Egito, ataca o povo de Egito e de Israel nada. Tudo, e o povo vendo, Deus faz tudo. E cada vez mais o coração de Faraó era o quê? Quantas oportunidades Deus deu para Faraó se arrepender? E se converter a ele, não quis? Quantas vezes Deus endureceu o coração de Faraó para que ele reconhecesse que Deus era Deus e se convertesse a ele? Quantas oportunidades? 10 pragas, 10 oportunidades Deus deu para Faraó se converter, mas não quis se converter. Quantas pessoas têm tido várias e várias oportunidades e falam assim, não, deixa para amanhã, hoje não. E na última praga, quando os primogênitos é morto, e Faraó liberta, Faraó chama Moisés e toma a chave, tira esse povo daqui. Já não mais suporto olhar para vocês, vocês estão livres. E Faraó faz um questionamento. Ele aponta para Moisés e diz, que Deus é esse que vocês adoram, que mata até criança? Sabe o que Moisés falou? Faraó, nenhuma criança hebreia morreu. Oh, glória. Por quê? Porque Deus não é Deus de morte, Deus é Deus de vida. O próprio Jesus falou com Marta e Maria, eu sou hoje a ressurreição da vida, não precisa esperar por amanhã, hoje eu me manifesto. E tira a caminhada, vai, rompe, o povo vai, leva esse povo para o deserto e vai. Só que quando chega no caminho, o povo quer voltar, quer retroceder. Quando Deus está provando cada vez mais o povo, quando Deus está provando e aquele líder, a cada vez mais aquele líder direcionando, ele é questionado muitas vezes. O povo tinha sede e falava, Moisés, queremos beber. O povo tinha fome, Moisés, queremos comer. E o povo só questionava, apontava para ele. A ponto uma vez do povo pegar, querer apredejar Moisés. E Deus se manifestava naquele homem. E Deus usava aquele homem. Porque o povo de Israel não representava apenas Israel. Ali representava toda a humanidade, gente. Moisés não foi só o líder de Israel. Ele é o líder de toda a humanidade. Já pensou bem se aquele povo não existisse? O Messias não viria. Então ali estava o que? Toda a humanidade, todo o curso da humanidade estava ali. E chegou um momento numa batalha que Moisés estava lutando, segurando o cajado, e Moisés levantando a mão. Moisés, a Bíblia diz que lá no livro de Deuteronômio, capítulo 34, quando Deus chama Moisés para recolher Moisés, Moisés tinha 120 anos de idade, e a Bíblia fala que os seus olhos eram perfeitos, e o seu vigor físico era perfeito. Ou seja, Moisés não morreu de causas naturais, Deus o tomou. Como pode a pessoa perfeita? Só que ele cansa. Ele cansou tanto que ele não suportava ficar em pé, suas pernas não aguentavam. E Deus tinha falado com ele assim, ó, enquanto você segurar esse cajado, levantar para a mão, eu darei vitória. Mas se a sua mão descer, o povo vai o que? Perecer. Que responsabilidade. Ou seja, Deus coloca a responsabilidade dizendo assim, ó, Moisés, a vitória do povo depende da tua mão. A vitória do povo vai depender das tuas forças. Enquanto você estiver segurando aqui, eu vou dar vitória. Ou seja, ali é toda a humanidade ali. E ele ali segurando. Mas igreja, às vezes as pessoas não percebem. Não seja só pastor, mas em vários. Seja professor em vários ainda.
os líderes também chega um momento que eles cansam. O líder também cansa, e o líder ele cansou. O líder ele cansou a ponto de não mais aguentar segurar um cajado, o que ele podia pesar? 2, 3 quilos. Ele não aguentou, cansou. E ele olhava o povo sendo destruído, e ele sabia que dependia dele, ele não tinha mais força. E muitas vezes na nossa vida acontece, quem não já passou por isso? Que quando muitas vezes você caça suas forças, você não tem força. Você sente totalmente o que é esgotado. Mas você lembra lá atrás que Deus diz: olha, Moisés, Arão estará ao seu lado? Lembra que Deus nunca nos deixa sozinho? E diz que de repente Arão segura nos braços deles e ele sente os seus braços sendo levantados novamente. O que Deus estava dizendo para Moisés? Você não está só. Você não vai perecer. Vocês não vão ser derrotados. Vocês vão vencer, porque eu estou com você. Moisés, quando você não tiver mais força para andar, eu seguro na tua mão e te sustento no propósito que eu te coloquei. Então não se preocupa quando você não tiver força. Deus estará segurando na mão de você. Sabe para quê? Para guiar você no propósito dele. É Deus que vai guiar você. É Deus que vai conceder a vitória para cada um de vocês. A única coisa que ele peça: confia nele e deixa ele trabalhar na vida. E deixa ele, se ele escolheu vocês como líder, como a liderança, ele há de capacitar, cada um, seja o local que Deus o colocar, faça o melhor, faça a diferença. Faça a diferença. Vai chegar esse momento, tudo aqui vocês vão passar. Tudo. Mas em todos eles eu garanto para você, Deus está lá sempre ao lado de cada um de vocês. Porque Ele sempre tem o que? Nos fortalecido. E quando a mão levanta, Deus derrota todos os amalequitas. E Deus fala com Moisés: escreve algo. E Moisés escreveu algo ali, diz o que? Adonai Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Moisés está dizendo: o Senhor dos exércitos nos deu vitória mais uma vez diante dos nossos adversários. E eu quero profetizar sobre a vida de vocês nessa noite. Não vai ser o homem da terra, mas vai ser o Todo-Poderoso que vai conceder a vitória para cada um de vocês, seja qual for a área da vossa vida, seja na família, seja na parentela, seja uma cura. Não se preocupe, Deus é Deus de cura, Deus é Deus de providência. Não importa, quando o povo estava precisando, Ele que providenciou o maná. Quando Deus precisou de um líder, Ele levantou José, levou para o Egito e se manteve todo mundo, porque Deus conhece todas as coisas. E nessa noite, antes de voltar ao microfone, eu quero dizer uma palavra para vocês. Deus é a bandeira de cada um de vocês. Amém? Repita comigo: o Senhor é a minha bandeira. Bem forte: o Senhor é a minha bandeira. O que ele está dizendo? O Senhor é a minha vitória. Amém? Quem pode aplaudir o Senhor? O tempo está correndo, a missionária vai estar dando continuidade. Glória a Deus. Vai continuar a segunda parte.